Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz. Hoje eu estou aqui neste programa semanal que me convidaram e eu trouxe à baila, a lume, trouxe para a discussão o assunto CPI. É porque a ideia, falando nisso, não é isso, Tiago? Hoje eu falando nisso, né? Que nós vamos fazer. O falando nisso, o pessoal até falou, mas tem outras coisas que aconteceram essa semana também importantes. Tem, mas CPI está sempre sendo discutida e o pessoal não sabe o que diabo que é CPI, né? O que é CPI? Você pega uma notícia como essa, Senado instala a CPI do futebol. Não liga para a notícia, olha para mim. O que é CPI? Quem pode instaurar a CPI? Só lá no Congresso? Só a Câmara? Só o Senado? Se for na Assembleia, lá no Estado, pode. Se for lá na Câmara de Vereadores, pode. Aí vem as outras perguntas. CPI pode o quê, hein? Ela pode uma busca domiciliar? Ela pode quebrar sigilo? O que é CPI? Comissão Parlamentar Internacional? Não, é Comissão Parlamentar... Mas o que é? Como é que funciona? O que adianta eu pegar uma notícia como foi essa, já de longa data, do mês 7, mas que fala sobre comissão investigará irregularidades em contratos da entidade que envolve, olha aqui, ó, o Senado instalou na tarde da terça-feira uma comissão parlamentar de inquérito a fim de investigar supostas irregularidades em contratos assinados pela CBF. Volto a dizer, não importa a notícia da CBF. O que importa é o que a CPI, como que funciona essa CPI no país. É para isso que eu quero bater um papo com vocês. Isso foi da minha aula dessa semana, e nós temos um curso de 108 horas de constitucional, já foram algumas aulas, todas segundas e quartas. E lá eu criei lá dentro da aula, né? Dentro da aula eu criei uma aula chamada O que está acontecendo. E eu resolvi trazer aqui também. Gente, primeira coisa, lá na Constituição, na organização dos poderes, a gente tem o poder legislativo, judiciário e executivo. Dentro do poder legislativo, a gente tem atribuições do Congresso. Congresso é uma coisa que é formado por Câmara e Senado. Câmara e Senado formam o PCC? Não, claro que não. Câmara e Senado formam o Congresso Nacional. Muito bem. Então, eu tenho atribuições do Congresso, da Câmara e do Senado. E eu tenho, pessoal, organismos de trabalho. Eu tenho lá núcleos de trabalho. São as comissões. É delas que nós vamos falar. Mas existem comissões permanentes e comissões temporárias. Numa linha geral, a gente poderia dizer comissão temática, por conta de matéria, mista de orçamento, análise de medida provisória, são comissões permanentes. Já comissões de representação, gente, eu não vou falar delas agora, não vou falar agora, mas já pelo nome, pela nomenclatura, é possível chegar à conclusão que deve ser algum momento que o parlamento deva continuar em pleno vigor de trabalho, que é muito comum lá, um vigor de trabalho fora do normal, e quando eles saem fora de recesso, eles estão em recesso, tem de ter uma representatividade para ter aquele volume de trabalho que tem por lá. Existem as comissões também chamadas comissões temporárias. Parlamentar de inquérito é um exemplo. Opa! Acabei de descobrir, então, que a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma das comissões e, no caso, dentro das espécimes temporárias. Legal. Pessoal, a CPI, vamos lá, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República de 1988. As comissões parlamentares de inquérito, vamos ver como é que funciona? Terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Serão criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Prazo certo e para apurar fato determinado. E suas conclusões, se o caso,
encaminhadas ao Ministério Público para que ele, Ministério Público, promova a responsabilidade. Não é que tudo é investigado na CPI e já julgado pela CPI. Não, não pode ser assim, né, pessoal? Tem de ter alguém que investiga, alguém que denuncia e alguém que julga. Senão, já viu. Na mesma mão, quem oferece a denúncia, investiga e julga, aí não dá. Esses dias, por exemplo, cheguei e vi um prato jogado no chão, quebrado em casa, olhei para o Nino e falei, olha, deu para ver você que entrou aqui na cozinha, eu ouvi o barulho com você aqui, eu já denunciei e já julguei. Culpado não vai poder mais brincar com o teu dinossauro agora na hora do seu banho. E ele simplesmente olhou para mim e falou, pai, desculpe, mas eu não posso participar de um julgamento iníquo e tão irresponsável quanto este. E eu olhei e falei, meu Deus, é o Dalai Lama jurídico. O senhor, na pessoa de um homem só, já tem um investigador, aquele que denuncia e aquele que julga. Portanto, não posso cumprir uma sentença tão injusta quanto essa. E foi embora. Claro que isso é uma brincadeira, o Nino só tem 4 anos e meio, ele só falou a primeira parte. Senhores, então, vamos lá. Poderes de investigação próprio de autoridade judicial. Para começo de conversa. Que história é essa de autoridade investigar? A Constituição escreveu isso. Poderes de investigação próprio da autoridade judicial. Mas a autoridade judicial não investiga. Salvo um dos casos raríssimos lá na lei orgânica do Ministério da Magistratura, que os seus pares julgam o próprio juiz, investigam, mas não é o caso. Na verdade, são poderes no sentido de instrutórios. Legal. Agora, toma cuidado, galera. Tem coisa que a CPI pode, tem coisa que a CPI não pode por ela própria. Ela só pode se tiver quem decidindo? O juiz. Existe, quando a gente fala assim, ó, para ficar bonito. Olha, por exemplo, foi decretada a prisão do cara que estava sendo ouvido na CPI. Ah, foi flagrante? Ela pode? Flagrante, ela pode. Mas se for outra prisão, CPI não pode. Só pode quem? Juiz. E isso a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição. Só a magistratura, só o juiz pode. Tá bom? Agora um detalhe. São criadas na Câmara e do Senado. Opa, 1/3 dos seus membros. Representação das minorias. Professor, 1/3 é quanto? Depende. Se você tiver a Câmara, você tem 513 deputados. Quanto vai ter para ter uma CPI lá na Câmara? Olha aqui, número cabalístico, ó. 171. Veja que para ter instauração, para apurar alguma coisa ruim, 171. Para ter é 1/3. E o número cabalístico é 171 deputados. Por exemplo, lá no Senado, são 81 senadores. E nós teríamos 1/3, claro, com 27 deles. Ok? Prazo certo, gente, não é para apurar qualquer coisa no universo. É para um fato determinado. Tem de ter um prazo determinado. Senão, ad eterno a investigação, não dá. Uma coisa é apurar a irregularidade, a propina na Petrobras no momento tal. Outra coisa é corrupção no Brasil. Primeiro que corrupção no Brasil não teria prazo para acabar, né? Não dá. Então lembra dessa brincadeira tosca que eu fiz agora. Tem de ser fato determinado e prazo certo. Senhores, eu coloquei aqui um quadrinho rápido. Não sei se é o caso da gente bater papo hoje sobre isso. Um quadro bem tranquilo. Peguei aqui de um resumo do livro do professor Vicente Paulo e achei bastante adequado. Eu fiz as minhas alterações depois, mas nas outras é mais para dar aula. Aqui, para bater um papo do que ela pode e o que ela não pode. Por exemplo, o que CPI pode? Tem coisa que só juiz pode. Convocar testemunha? Pode. Pode solicitar documentos, diligências, determinar quebra de sigilo fiscal? Pode sim. Quebra de sigilo telefônico? Pode sim. Cuidado! Cuidado, amigos! Cuidado, amigos! Quando ela fala, ó, quebra opa, tô fazendo um quadro errado aqui, ó. Quando ela fala quebra de sigilo telefônico, é registro. Por quê? Se for interceptação, ela não pode, ó, tá no lado da incompetência. Ó, ela não pode, escuta não, ela pode saber para quem ligou, tal. Escuta só se for com determinação
judicial. Beleza? Pode quebrar sigilo bancário? Pode. Até mesmo CPI estadual. Professor, pode ter CPI no âmbito estadual? Pode, na Assembleia. Pode ter CPI no âmbito municipal? Pode. Só que um cuidado para quem vai fazer provas de concurso e tal, que no caso da CPI municipal ela não poderia quebrar sigilo, só com autorização judicial. Ok? Poderia uma CPI, galera, convocar um juiz? Depende. É para o juiz falar de atos administrativos que ele praticou, ele é diretor do fórum, tal, fez uma obra, gastou muito, aí tudo bem. Agora, se for para convocar um juiz para depor sobre decisão jurisdicional, aí ela é incompetente, não tem jeito. Poderia a CPI responsabilizar o sujeito civilmente ou criminalmente? De jeito nenhum. Isso vai ter de submeter um processo, haverá eventualmente essas consequências, conclusões da CPI enviadas ao MP, o MP pode oferecer uma denúncia e vai ter julgamento e tudo mais, tá? Pode determinar a prisão? Só se for flagrante, como nós falamos. Ela pode, por exemplo, investigar, uma pergunta boa, pode investigar negócios entre particulares? Gente, ela pode investigar, por exemplo, a vida amorosa lá do parlamentar, se houve traição ou não em relação à mulher dele? Não. Porém, se isso tiver conotação, ligação, liame com o erário, com dinheiro público, aí pode. Então, por exemplo, se quem paga lá as despesas é o Senado, mas envolve a questão particular da vida do deputado, aí pode. Por quê? Porque nesse caso ela tem competência para investigar negócios entre particulares de forma excepcional, como eu falei, quando envolve a questão de dinheiro público. Tá bom? É nesse sentido, então, que eu gostaria de bater um papo. Que nós já batemos um papo sobre o que é uma CPI. Então, agora, resumindo a ópera, você já consegue, né, conversar com as pessoas que a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, comissão esta que tem previsão constitucional no artigo 58, lá no miolo do capítulo do Poder Legislativo, né? Que pode ter comissão permanente, mas tem comissão temporária. A CPI, ela tem poderes de investigação, leia-se, poderes instrutórios, né? E que algumas coisas ela pode determinar sozinha, sem ter atuação do juiz, e outras não, precisaria ter autorização judicial, a criação por um terço, seja da Câmara, do Senado ou em conjunto, fato determinado, prazo certo e suas conclusões enviadas, se for o caso, ao MP para eventual denúncia e tudo mais. Então, tá aí. Aprendemos mais uma coisa bacana falando nisso e eu me despeço e fazendo um convite. Venha assistir nossas aulas de segundas e quartas aqui no presencial, Avenida São Luís, número 86, segundo andar. E, aliás, você que está em casa não pode, é à noite. As aulas são transmitidas ao vivo e são aulas bastante dinâmicas e concursos que vocês vão poder aí aproveitar, seja para concurso público ou para exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Procure maiores informações no nosso site, www.neafconcursos.com.br. Nosso papo foi agradável, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e muito obrigado.